coisa importante que vocês precisam entender e que lá com glúten e com leite não tinha necessidade. Claro que algumas pessoas já sabiam disso e usavam, mas não tinha essa necessidade. Tanto que minha mãe não usa isso. É uma ferramenta, um equipamento que é muito importante para o nosso pão, para o nosso bolo sem glúten e sem leite crescer bem, assar direito, né? Ficar leve, ficar fofinho. Tudo isso. Isso aqui, ó. R$20 que resolve a sua vida dentro do forno. Assar os nossos pães, os nossos bolos sem glúten e sem leite é diferente do que assar um produto com glúten. Ontem nós falamos sobre resistência, né? Sobre o forno também. E hoje eu trouxe isso aqui para complementar. Como é que eu vou saber se a temperatura do meu forno está exatamente a que está marcando no botão? Não dá para você ter certeza se você não tiver um termômetro dentro dele. Ai, Gabriela, tem sim. Para que tem as marcações dos botões do forno? Tem as marcações, mas nem sempre o forno vai aquecer lá dentro na temperatura que está marcando no botão. Geralmente não aquece assim. Então você precisa do termômetro para ter certeza absoluta de que o que está marcando no termômetro e o que está marcando no botão é realmente a temperatura daquele forno. Senão, se você coloca o seu bolo para assar em um forno frio, sabe aquele bolo melado em cima? Que você coloca e a casca sai toda na sua mão? Por que acontece isso? Porque você colocou o seu bolo para assar em um forno frio. Seu pão francês. Se você coloca o seu pão francês para assar em um forno frio, ele vai ficar dessa altura, duro, com a casca super grossa, que você não vai conseguir nem cortar. Por quê? Porque o seu forno estava frio. Então, o uso do termômetro de forno é indispensável para que você tenha resultados melhores do que os com trigo. Lá não precisa, aqui é necessário. Porque senão você também não tem muita padronização, a menos que você conheça muito bem o seu forno. Aí você pode até arriscar nas primeiras receitas, mas eu recomendo demais que você adquira um termômetro. É barato e faz muita diferença. Esse aqui é meu, é o primeiro, é muito velho. Ó, tá todo desgastado já, mas ele funciona. O que importa pra mim? O que tá marcando dentro? Funcionou? Tá ótimo, não tem problema ser velho. Né? Muito usado. Se tá marcando corretamente, é o que importa. Porque aí eu tenho segurança de que o meu pão e o meu bolo vão assar corretamente. Que eu vou ter ali o meu resultado em aproximadamente 40 minutos, que é o tempo que eu levo para assar os meus pães e bolos. No meu forno. Se você não conhece, você pode perder esse tempo. Você pode ter um forno que aquece muito em cima, dourar rapidamente, você sem perceber o tempo, vai lá, tira do forno e seu bolo murcha. Por quê? Porque ele ainda tá cru no centro. Não faz total diferença. Tem coisinhas que não tá falando na internet. Tem coisinhas que não falam nas receitas que você pega escritas. Ou que você pega em qualquer lugar. Só a receita não funciona. Você precisa entender alguns detalhes para ter essa diferença. Senão o seu resultado vai ficar, com o perdão da palavra, uma porcaria. Você vai comer uma coisa ruim porque é o que tem, porque é o que você sabe fazer? A gente precisa comer com prazer. Nós que temos restrições alimentares, a gente precisa voltar a sentir prazer em comer um sonho de padaria, um pão francês, um bolo de festa. A gente tem que ter isso. Faz parte da nossa vida, faz parte da nossa alegria. Comer bem, se sentir feliz com aquilo. E se a gente come um pão seco porque é o que tem? Que graça tem a vida, né? Claro que tem outras coisas, mas eu tô falando dessa parte de comida que é importante. Pra mim é importantíssimo. Por que eu não desisti de fazer as minhas receitas lá no início? Porque eu tinha medo. De quê? De não poder mais comer nada? Eu tinha medo de ter que comer um pão duro, um bolo que esfarela, fica parecendo um bolo chiclete, né? Que a gente falou ontem do pão chiclete na live. Porque era o que eu sabia fazer. Não dá pra ser assim. Eu tinha vontade de... Sabe, eu lembrava aquela textura do sonho de padaria, que eu era apaixonada por sonho. Quando eu morava em Rondônia, eu morava no sítio, na roça mesmo, né? E pra ir pra cidade, era tipo uma vez no ano que eu ia pra cidade. Não era fácil, não tinha transporte, era complicado de ir, era longe. Então, quando eu ia pra cidade, nossa, eu passava em frente àquelas padarias e eu sentia o cheiro do sonho, eu tinha que comer um sonho, porque era viciante. Quando eu parei de comer coisas com glúten e com leite, eu tinha que sentir aquele prazer de novo, aquele sabor, sabe? Imagina aí na sua casa, o sonho de padaria, super macio, fofinho, com o açúcar branquinho polvilhado por cima que você morde, parece uma nuvem, com aquele doce de leite escorrendo no canto da sua boca.
Era aquilo que eu sentia. Vontade de comer aquilo de novo. Comer tem que ser uma experiência. Você tem que gostar daquilo, você tem que sentir prazer naquilo. E não comer para você não passar fome. Era isso que eu buscava. E foi isso que eu consegui chegar. Mas não foi replicando receitas. Porque a partir do momento que eu entendi que aquilo não ia funcionar, porque eu estava errando muito e não estava tendo resultado nenhum, eu fui buscar entender o que eu estava fazendo de errado. E foi aí que eu comecei a perceber que as receitas que eu estava fazendo estavam desequilibradas. Mas por que eu entendi isso? Porque eu não fiquei só na receita. Eu fui entender o que tinha naquela receita. O que precisava ter para ter um resultado incrível que eu queria. Voltar àquela lembrança que eu tinha de mais nova, né? E foi isso que me fez desbravar esse mundo sem glúten e sem leite. E graças a Deus eu consegui e hoje eu tô aqui fazendo tudo que eu tenho vontade. Esse final de semana eu vou participar de um evento aqui em Brasília. Dessa mentoria que eu já falei para vocês que eu participo. Então, 3 vezes ao ano a gente tem um evento aqui em Brasília. Um outro online e o de dezembro que é em São Paulo. Eu vou em todos. Por quê? Porque comunidade, porque ambiente transforma. Ambiente te dá motivação, comunidade te impulsiona a alcançar os seus resultados. E por isso que eu participo. Claro, para ter informações novas, né, para aprender sempre, mas porque a energia que a gente tem junto a pessoas que buscam as mesmas coisas que nós é surreal, te impulsiona a alcançar os seus resultados também. Isso que vocês estão participando aqui é isso, é um ambiente onde todos têm o mesmo objetivo, que é fazer os seus pães e bolos sem glúten e sem leite melhores do que os tradicionais, para ter uma experiência ao consumir, para sentir novamente prazer em comer algo que vai te remeter à infância, à comida de vó, ao bolo, ao pão da sua avó, da sua mãe. É isso que a gente busca. Não é só receita por receita, fazer um pão por fazer um pão. Não, é experiência. É ter uma memória afetiva com aquele preparo, né? E é importante vocês estarem participando dessa comunidade, porque aqui todo mundo busca a mesma coisa. E muitas das pessoas que estão aí, você que está aí me assistindo, passou pelas mesmas dificuldades que eu passei, ou está passando. E o meu objetivo aqui com vocês nesse momento é dar um atalho, é te poupar tempo. Eu passei anos tentando fazer receitas, eu quero que você passe dias só. Depois você já acerte. Isso acontece, isso é possível, mas você precisa entender que só receita não vai te dar isso. Se você for atrás só de receita, você vai passar anos e talvez nem alcance resultados, se você ficar só na receita. Porque a gente precisa de mais coisas do que só receitas.